Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio 20 telespectadores, cá estamos nós em direto para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir do local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. Estamos em direto na rádio e também estamos em direto no Facebook. É um programa que, caro telespectador, pode também ler na versão imprensa no nosso diário Mediafax. Também pode descarregar todo o vídeo no nosso canal de YouTube. Fernando Lima, boa noite. Boa noite. Estamos em direto, é mais um programa num dia em que passam 19 anos após o ataque às Torres Gêmeas em Nova York e que mudou toda a lógica de segurança no mundo. Não só o ataque às Torres Gêmeas, como também a queda do regime de Salvador Allende em setembro de 1973 no Chile. É bom também lembrarmos isso. Lembrarmos isto, porque é uma problemática muito interessante das ditaduras na América Latina e das tentativas de imposição de regimes e desenvolvimento de regimes socialistas e sociais-democratas na América Latina, e o banho de sangue que se seguiu ao golpe de Estado no Chile e também a outros golpes de Estado com o apoio dos Estados Unidos na América Latina. Mas sim, há uma lógica imposta pelo 11 de setembro que todos pagamos. Aliás, se quisermos, a própria situação de Cabo Delgado, embora muitos não gostem de ouvir, em termos, pelo menos, e para já em termos de propaganda, tem também esta implicação do Estado Islâmico e toda a propaganda que se faz da província setentrional do Estado Islâmico, que vai do Zaire até à costa de Moçambique, é um facto. Passa ou não a questão de ser apenas uma proclamação de propaganda ou ser uma questão real. Muito bem, Fernando Lima, hoje é um programa que vamos analisar as estruturas em Cabo Delgado. Vamos também ver a entrada dos mercenários. É um assunto recorrente aqui no nosso programa, o mercenarismo e com o negócio de guerra também em Cabo Delgado. E também vamos comentar sobre o julgamento do caso junta militar. Mas antes de entrarmos para esse tema, Fernando Lima, vamos ao teu tema de semana, que é a indumentária da saúde. Bem, eu achei muito importante esta questão da indumentária e a pequenina revolução que o Ministério da Saúde fez na questão da forma como as pessoas se vestem para irem ao hospital. Não sei quem tomou esta decisão, mas em Moçambique, infelizmente, as decisões são habitualmente verticais e, portanto, se foi o Ministro da Saúde que tomou esta decisão, mais uma vez, não é a primeira vez que no nosso programa saudamos o Ministro da Saúde pelas decisões que teve, porque o hospital é um centro do povo, ou seja, o hospital, apesar de todas as críticas, é o sítio onde o rico e o pobre têm que ir, porque, não obstante haverem pessoas com o nariz empinado acharem que não têm que ir ao hospital público, felizmente para os moçambicanos, ainda há muitos testes que em Moçambique só conseguem ser feitos no hospital público e, apesar de os ricos terem que ir pela porta do cavalo ou por uma porta especial, um corredor especial, para irem fazer um determinado exame ao hospital público, os ricos ainda têm que ir ao hospital público. E as pessoas, quando estão em estado de necessidade, não põem a melhor gravata ou o melhor sapato para ir ao hospial.
vão exatamente em estado de necessidade. Vão sem sapatos, vão em chinelos, vão de campolana, vão de camisa de alcinhas, vão de camisa rasgada, vão com aquilo que têm no corpo. Mas, em muitos acidentes, as pessoas ficam sem roupa, com muito pouca roupa. Ora, obrigar as pessoas a ir ao hospital, a vestirem-se num código de vestuário que é extremamente controverso, que é o que é vestir bem, o que é vestir com dignidade, o que é estar bem vestido. Tudo isto depende aos olhos de quem vê. Quer dizer, se eu for a uma aldeia remota em que ainda não existe calcinha e sutiã para as senhoras, se a senhora só está vestida com um pequeno pano, a senhora está menos digna porque só usa essa vestimenta. Essa vestimenta viola um determinado código de indumentária daquela comunidade. Portanto, tudo isto é uma grande violência cultural, sobre as pessoas. Eu nunca me hei de esquecer de uma situação que eu já contei várias vezes e que nunca me hei de esquecer desta situação. Logo depois da independência, havia um regulamento que dizia que as senhoras não podiam ir de lenço na cabeça ao restaurante e à discoteca. Ora, eu tenho uma amiga americana negra que era a primeira vez que vinha à África e com todo o seu orgulho estava vestida com uma capulana e com um lenço lindíssimo na sua cabeça, também feito de capulana. Ela chegou ao Zâmbia e não pôde entrar porque não estava bem vestido. Ora, elas achavam que estava o máximo dos... Ora, isto mostra a colonização mental da cabeça daquelas pessoas que estavam na porta do Zâmbia, que nem sequer se aperceberam do ar de orgulho que esta pessoa tinha na cabeça. Hoje, há sapatilhas... eu não vou dizer as marcas, mas há sapatilhas que custam $500, 600. Há pessoas que são ameaçadas de faca aqui em Maputo para tirar a sapatilha, porque a sapatilha é o item mais valioso que a pessoa tem no seu corpo. Ora, a pessoa que está a entrar no restaurante mais luxuoso da cidade com a sua sapatilha do último modelo, aquela que está na internet, isso vai deixar de não poder entrar porque está de sapatilha. Mas havia um dress code, portanto um código de vestuário, dizer a sapatilha não entra. Agora, por exemplo, os jovens, há uma moda que não usam meias. Quer dizer, outro dia fui a um casamento, o noivo estava sem meias no casamento. Eu perguntei, mas agora usa-se fato sem meias? Que não é moda ir de fato e sem meias. Portanto, nós às vezes somos muito ridículos e queremos imitar, não sei quem queremos imitar. Portanto, aquilo que eu gostaria é que outros ministérios, outras repartições pensassem seriamente num pequeno passo, mas com um profundo significado dado pelo Ministério da Saúde, no sentido de dizer: deixem as pessoas irem tratar os seus assuntos. Mas, em última análise, também é uma perseguição sexista, porque as pessoas mais visadas nessas perseguições são as mulheres. Porquê? Porque começa-se ali a discutir centímetros de saia, calça mais apertada, calça menos apertada, blusa de alcinha, blusa sem alcinha. Logo, se uma pessoa tem uma capulana na sua pasta, no seu saco, põe em cima das alcinhas, já pode entrar. Já está conveniente. Eu não sei se isto é a religião que traz estas coisas, mas são coisas muito feias,
muito retrógradas, muito conservadoras, e acha que as pessoas com as suas teias de aranha nas cabeças a imporem estas limitações deviam pensar duas vezes. Pensar, sobretudo, este país é composto por quem? Será que em Palma, no Rovuma, as pessoas têm que vestir como em Maputo? Mas, segundo estes burocratas, pelos vistos, terá que ser assim. Eu estava a ver uma reportagem da televisão em Portugal, as adolescentes a irem fazer exame de 12ª classe. Todas de alcinhas e de calçõezinhos e chinelos. Quer dizer, aqui em Moçambique... Não, aqui na África do Sul. Falhavam todos ir a exame porque não seriam deixados entrar na sala de exame porque estavam de calção. Mas é indumentária. Nós vamos, aqui em Maputo não tanto, mas vamos para cidades como Tete, Climane, Beira, que são cidades muito quentes. O calção hoje é a indumentária normal numa adolescente. Significa, no dia a dia usa calção, mas se tem que ir tratar de BI, tem que pôr saia por baixo do joelho. Aliás, basta ver o ridículo que é uma parte dos uniformes escolares com aquelas meninas transformadas em freiras, com saias da cintura até aos pés, que inclusivamente limita o seu movimento nas deslocações à escola e nas próprias brincadeiras escolares. Portanto, sem que isto se transforme numa matéria de debate no Conselho de Ministros, apesar de eu achar que há muitas coisas muito idiotas e muito ridículas que se discutem no Conselho de Ministros, acho que os ministérios deviam ser mais sérios e mais práticos em não andarem a impor estas limitações de indumentárias das pessoas que querem tratar os seus assuntos e que são diariamente impedidas de tratar os seus assuntos por causa das suas indumentárias. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para o nosso primeiro tema que elencamos para o nosso programa de hoje. A Amnistia Internacional, Fernando Lima, defende que o governo de Moçambique deve lançar mão a uma investigação independente e imparcial sobre as torturas e outras violações graves cometidas pelas forças de segurança em Cabo Delgado. 24 horas após esta comunicação da Amnistia Internacional, as forças de defesa e segurança, através dos seus porta-vozes, vieram dar a cara e acusam a Amnistia Internacional de ser hipócrita, onde, por exemplo, dizem que não se pronunciou das atrocidades cometidas pelos jihadistas, dando como exemplo o massacre de Chitash. Como é que olha para essas duas posições, Fernando? Bem, começando pelo final, eu, para me pronunciar, e estou muito à vontade sobre isso, porque as nossas publicações que deram a notícia sobre o massacre de Chitashi, eu até hoje não vi uma única imagem do massacre de Chitashi, nem de fontes independentes, nem de fontes governamentais. Então, fica muito difícil para a Amnistia Internacional se pronunciar sobre um massacre em que são tão escassos os elementos de prova em relação a esse massacre. Mas, e vamos tentar escalpelizar todos os detalhes sobre este episódio, eu gostaria de salientar a notável progressão que está a haver nas nossas instituições oficiais em relação a estas matérias. Desde a independência e até muito recentemente, a atitude do Ministério da Defesa de Moçambique ou de outro ministério seria um mutismo, ou seja, ignorar, não temos nada que nos pronunciar, não temos nada a ver com o assunto. O facto de um oficial das Forças Armadas e um oficial de polícia terem dado a cara por causa do comunicado da Amnistia Internacional é extremamente importante.
também é relevante anunciar que, se a Frelimo tem memória, as organizações de direitos humanos foram uma parte muito importante durante a Guerra de Libertação Nacional, denunciando os excessos e os massacres cometidos pelas tropas coloniais em Moçambique. Há um massacre, em Moçambique só se fala de massacre de Moeda, mas em termos mediáticos, durante a Guerra Colonial, o massacre de Iriamontete teve uma grande relevância internacional. Foi um massacre que foi denunciado por um padre, o padre Hastings, em Londres, e, portanto, Moçambique, o seu movimento de libertação, teve um grande apoio de movimentos de direitos humanos na denúncia do horror que constituía o regime colonial em Moçambique. A Amnistia Internacional, eu sei que há muita gente que torce o nariz mal ouve o nome Amnistia Internacional por causa dos seus princípios de neutralidade, de não tomar partido nas causas, tem feito ao longo de décadas e décadas um trabalho notável, notabilíssimo na denúncia de atrocidades em todo o mundo. Da mesma forma como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem feito idêntico trabalho que sempre sofreu grande repressão e grande limitação por parte do governo de Moçambique, porque exatamente ao permitir-se o apoio do Comitê da Cruz Vermelha Internacional em Moçambique, está-se a reconhecer que há um outro lado e que há uma força neutral que tem acesso a duas partes beligerantes num conflito, o que, como é óbvio, não é simpático para o governo do dia. E chegado a esta questão do governo do dia, também há outro ponto que é preciso referenciar. As responsabilidades do Estado Islâmico e do governo de Moçambique não são as mesmas numa situação de abusos de direitos humanos. Claro que se devem denunciar os abusos do Estado Islâmico. Claro que não podemos ser complacentes em 1 milímetro nas decapitações que são feitas em nome da religião islâmica em Moçambique. Mas há um governo eleito e há um governo eleito que tem uma Constituição. Há um Estado de Direito Democrático. Há um Estado de Direito que diz respeitar os direitos humanos. E então, estas organizações tipo Amnistia Internacional, independentemente dos corredores que têm que fazer para chegar ao Estado Islâmico para manifestar o seu repúdio por aquilo que acontece nos ataques que são feitos pelo Estado Islâmico, têm que protestar diante do governo instituído em Moçambique sobre abusos cometidos por agentes desse mesmo e até se formos a ver o comunicado não acusa, diz que o governo tem de lançar uma investigação independente e imparcial. Absolutamente não. Sobre Eu acho que e acompanhei outras atuações no passado da Amnistia Internacional. Aliás, também no passado tive a oportunidade, em algumas investigações, de colaborar com a Amnistia Internacional, em algumas investigações, nomeadamente naquelas que dizem respeito a jornalistas, e, portanto, conheço minimamente a atuação da Amnistia Internacional, conheço as regras que regem a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional tenta, em última análise, poupar Moçambique da vergonha de ser acusada
de violações dos direitos humanos, de ter as suas forças armadas acusadas de violações de direitos humanos. Nós já aqui discutimos no nosso programa todo este debate. O debate que é os desafios que se colocam ao governo de Moçambique e às petrolíferas que atuam em Moçambique no respeito pelos direitos humanos, por questões de clima e de ambiente e questões de violação e contribuições para a alteração dramática de alterações climáticas em Moçambique. O governo desse país tem que estar extremamente atento a estas questões, não pode encolher os ombros, não pode dizer que não está a ver, que não tomou conhecimento. Mas, e voltando um bocadinho ao princípio, independentemente das palavras que tenham sido escolhidas pelos porta-vozes do Ministério da Defesa e da Polícia para falar sobre o comunicado da Amnistia Internacional, eu acho que é muito positiva a atitude dos representantes das Forças de Defesa e Segurança em darem a cara a um comunicado da Amnistia Internacional, em dizerem, tomamos nota deste comunicado, tomamos nota das observações que são feitas à atuação das nossas Forças de Defesa e Segurança, e estamos aqui a dizer que este não é o nosso comportamento, não é, pelo menos oficialmente, a nossa linha de atuação. E prometemos investigar. Portanto, eu considero muito positivo este passo em frente, esta sensibilidade que a guerra também se ganha nestas pequenas atitudes. A guerra não se ganha apenas com bazucas e bombas e rockets e rajadas de metralhadora. É preciso haver uma gestão correta dos teatros de operações, e nomeadamente aquilo que correspondem a princípios que as partes signatárias de acordos internacionais, embora muitas vezes os conflitos fujam às normas de Genebra e estabelecidas em Genebra, nomeadamente em relação ao respeito pelos presos e por aqueles que são feitos prisioneiros num conflito. De qualquer forma, achei extremamente importante e positivo que as FDS viessem dar a cara nesta questão da Amnistia Internacional. Olhando um pouco para os vídeos, todos nós vimos os vídeos, e o comunicado do Ministério da Defesa fala de o recorrente uso pelos jihadistas das redes sociais e o recorrente uso dos jihadistas dos fardamentos das Forças de Defesa e Segurança. Falando naqueles vídeos, há espaços para serem jihadistas, aqueles que estão a violentar aqueles prisioneiros, disfarçados das forças governamentais, para confundir a opinião pública, como argumenta o Ministério da Defesa? Eu já vi muitas coisas. Já vi, inclusivamente, imagens passadas noutros teatros de operações em África e serem atribuídas a Cabo Delgado. Umas imediatamente denunciadas, outras nem tanto. Mas não tenho dúvida que algumas das imagens que foram passadas como imagens de violência por parte do nosso exército têm todas as indicações de serem imagens reais. Aliás, o comunicado da Amnistia Internacional diz que foi contactada uma agência especializada em verificação exatamente para verificar a autenticidade dessas mesmas imagens.
este é um detalhe, mas é preciso não esquecer que nós não vivemos noutro planeta. Nós vivemos em Moçambique, nós temos colegas que trabalham em Cabo Delgado, nós temos colegas e amigos que têm familiares e amigos no teatro das operações, que contam, que viram, que assistiram, horrorizados a determinadas práticas. Portanto, não fiquemos presos a 3 vídeos e a 2 fotografias para atestar ou não da autenticidade daquilo que se está a passar no teatro de operações, mas várias vezes já chamámos a atenção aqui neste programa da necessidade das forças de defesa e segurança se comportarem de uma forma diversa daquilo que são as atuações do Estado Islâmico, nomeadamente nas decapitações e nas execuções sumárias. Mas já que é argumento de guerra é guerra, se é violento, eu também tenho que ser violento. Tem que responder à violência com violência, esquecendo que a violência gera mais violência ainda. E não só, como dissemos anteriormente, os Estados têm responsabilidades e não se podem comportar como um bando de insurretos que, portanto, num teatro de operações, aquilo que domina são as emoções mais primárias e não aquilo que deve corresponder ao respeito pela pessoa humana, e isto é extremamente importante. Muito bem, Fernando Lima. Agora continuamos ainda em Cabo Delgado, mas vamos olhar para outros ângulos. O mercenário Eric Prince também não desiste de obter a sua fatia no grande bolo do negócio de guerra naquele ponto do país. A questão que eu queria colocar é tão lucrativa a guerra em Cabo Delgado ao ponto de várias empresas de segurança privada estarem de olho naquela província. Mas antes de responder a esta questão, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para a situação de Cabo Delgado. Fernando Lima, antes de irmos ao intervalo, perguntava-lhe: é tão apetecível o negócio de guerra em Cabo Delgado para que todos os grupos de mercenários tenham olho para aquele ponto do país? Duas questões importantes. Moçambique abriu a caixa de Pandora em relação ao mercenarismo. Portanto, ao abrir a possibilidade de grupos privados armados atuarem em Cabo Delgado, abriu a possibilidade de todas essas forças que existem em todo o mundo se candidatarem a virem fazer o seu tirocínio em Cabo Delgado. Já antes tínhamos falado de quanto ridículo era a maneira como se descrevia a presença de elementos mercenários russos em Cabo Delgado, nomeadamente que morriam com ataques de mosquitos em rios infestados de crocodilos, como se os mesmos mosquitos, leões e crocodilos não atacassem sul-africanos. Só que, exatamente, aquilo que os sul-africanos tinham era não estarem corretamente posicionados para conseguirem o contrato em Cabo Delgado. Bastou a sorte ter sido, digamos, avessa à parte russa e, portanto, eles terem feito as malas de regresso ao seu país e entrarem os sul-africanos, deixaram de existir os mosquitos, os leões, os crocodilos, os macacos e os elefantes. Claro que é muito lucrativo, são muitos. Basta ver que qualquer negócio que se discute em Cabo Delgado nem sequer se discute em termos de milhões de dólares, em 1.000 milhões
de dólares, portanto, os tais bilhões na linguagem americana. Logo, existe muito dinheiro para esses grupos privados e é exatamente estes muitos milhões de dólares que existem que aguçaram o apetite de muitos generais moçambicanos em dizerem se existe dinheiro para os sul-africanos, porque é que não existe para nós? Para nós. Não nós no meio dos mosquitos, dos leões e dos crocodilos, mas nós sentados em Maputo e ver a nossa conta bancária a aumentar em função dos contratos que assinamos para Cabo Delgado. E este é um problema em termos de estratégia, ou seja, a opção por grupos de mercenários traz consigo este tipo de problemáticas, porque há imediatamente um questionamento nas forças de defesa nacionais de se questionarem: servimos para quê? Para defender a soberania. Afinal, a soberania é defendida por mercenários, somos nós que defendemos. Se são os mercenários que defendem a que preço? Se somos nós defendemos a que defendemos preço? E até em vários relatórios internacionais onde citam que há material bélico e também helicópteros que estão a ser transferidos da Líbia para Cabo Delgado. E essa província é visto como oferecendo melhores perspectivas de negócio em África. Já não é Líbia, já não é o Mali, é Cabo Delgado. Bem, esse é outro tipo de debate, porque digamos que estas forças mercenárias que já estiveram ao serviço de forças especiais e de forças de elite em países muito poderosos, portanto, têm muitos conhecimentos, têm conhecimentos muito, muito bons sobre o tipo de armamento, o tipo de logísticas, o tipo de comunicações, o tipo de treino que é necessário para se atuar neste teatro de operações e, do outro lado, têm interlocutores que não têm a mesma capacidade, que não têm o mesmo conhecimento e, portanto, é muitas vezes muito fácil fazerem-se negócios das Arábias que parecem muitas vezes saídos daqueles filmes muito mal feitinhos do Rambo e de outros heróis desse tipo de filmes de mercenários. Para já, tudo quanto sabemos de Cabo Delgado é que os equipamentos que estão em utilização são equipamentos muito fracos, muito antigos, muito pouco sofisticados, mas Moçambique está a pagar um preço alto pela utilização desses mesmos equipamentos. Quando lemos as narrativas do final da guerra em Angola, passou-se exatamente o mesmo. Foi-se buscar a vários teatros de operações material que podemos dizer de ferro velho, quer material de blindados da Guerra Fria, quer alguns aviões de transporte e alguns caças bombardeiros que estavam armazenados em determinados países para se vir fazer a guerra em África. Portanto, há aqui uma grande desigualdade em termos dos parceiros que estão a discutir este tipo de operações e o tipo de meios que estão a ser utilizados no teatro de operações. Por isso mesmo que, quando as discussões são feitas Estado a Estado, há todo um outro enquadramento, um outro contexto que não tem qualquer comparação. Ou seja, só se houvesse uma situação de gritante falta de respeito em termos de soberania e em termos
da confiança que deve existir entre Estados, a que um determinado tipo de conversações entre dois Estados soberanos podia levar a que no teatro de operações aparecessem equipamentos considerados ferro velho para se fazer um combate ao terrorismo, à violência armada, ao pôr em causa a soberania do Estado. Ora, quando os Estados se colocam ao nível de discutir com mercenários, digamos, arriscam-se a ter este tipo de consequências e este tipo de resultados. E também há uma maior atenção, já discutimos aqui, internacional, neste conflito de Cabo Delgado, e com isso cresce a pressão sobre a SADC para resolver o problema. Há uma avaliação feita pelos sul-africanos, e nessa avaliação há um roteio que deve ser feito, mas esta mesma avaliação imputa a Maputo sobre os atrasos na tomada de decisões. Maputo tem uma carta de 19 de maio, ainda não respondeu. O que pode estar a corresponder a esta aparente hesitação de Maputo em relação à pretensão da SADC de se resolver o problema, e também da União Africana? Bem, no meu entender, as explicações ou os elementos todos não foram colocados em cima da mesa. Ou seja, a narrativa existente é que existe a carta de 9 de maio, Moçambique não deu a resposta, logo a pressão está toda sobre Moçambique. O que é que terá acontecido quando Moçambique fez tomou as suas primeiras iniciativas, não com cartas formais, mas com o envio de emissários de contactos de natureza informal, e que terão resultado respostas muito pouco concludentes em relação a toda a problemática da violência de Cabo Delgado. Este é um dos cenários, e é um cenário para o qual não existem ainda todas as respostas. Um segundo cenário e uma segunda perspectiva é a seguinte. Embora a prática esteja a demonstrar que Moçambique perdeu tempo e perdeu terreno em responder realisticamente aos desafios que se colocavam no terreno, é sempre embaraçoso um Estado democraticamente constituído reconhecer que tem fogo nas suas traseiras e que precisa de vir a público pedir apoio para apagar o fogo nas traseiras. Dentro desta expectativa vã, muitas vezes, de que com meia dúzia de baldes de água se consegue apagar o fogo, e, portanto, quando chegam os amigos, há apenas uma troca de galhardetes e uns apertos de mão, e dizer muito obrigado por terem vindo em nosso auxílio. Nós conseguimos debelar o fogo. Sabemos que é dos discursos oficiais a dívida histórica que Moçambique tem para com o Zimbábue e que tem para com a Tanzânia na guerra que houve em Moçambique, mas isto está atravessado na garganta de muitos oficiais moçambicanos que nunca estiveram de acordo que isso se tivesse verificado, e Moçambique pagou um preço muito elevado por essas presenças. Por exemplo, para não irmos muito longe, hoje toda a gente fala da reconstrução do Parque Nacional da Gorongosa. Ora, uma das consequências mais dramáticas da intervenção militar externa em Moçambique foi exatamente a eliminação das espécies selvagens no Parque Nacional da Gorongosa. E
A minha resposta não é de dizer foram os zimbabianos que vieram cá cortar os chifres ou as pontas de todos os elefantes. É que uma situação de anarquia como a que aconteceu no centro de Moçambique, possibilitou todo tipo de desmandos. Só para dar um exemplo, a esposa de um dos governadores de Sofala fazia autênticos raids ao Parque Nacional da Gorongosa com dezenas de caminhões para transportar caça, para transportar presas. Ela não é de Zimbábue, é uma moçambicana, se calhar está naquelas reuniões fantásticas do Partido Frelimo, todos de t-shirt vermelha, mas uma parte do seu ganha-pão ou da sua início de fortuna foi fazer o saque do Parque Nacional da Gorongosa. O que é que permitiu isto? Foi a presença, em primeiro lugar, de forças estrangeiras nesta zona. Os moçambicanos vieram no mesmo trilho explorar o abate massivo de animais. De animais. Aliás, até hoje, ainda estas palavras de dizer que é da cultura causam-me alguns problemas, mas na zona centro de Moçambique é habitual dizer assim, não, está na nossa cultura comer carne de caça. Mas comer a carne de caça é isso mesmo. É na zona centro, é decorrente dos massacres massivos de animais naquela zona. Esta semana tivemos um senhor, um chefe da polícia em Macossa, que foi preso. É natural, nestas zonas de Tambara, de Macossa, de Caia, de Marromeu, todas as autoridades oficiais, o administrador, o chefe da polícia, todas estas autoridades caçam ilegalmente e caçam em grandes quantidades, porque digamos, a zona centro é considerado como um grande matadouro para abastecer cidades como a Beira e o Chimoio. Vamos a um outro tema, é exatamente na Província de Sofala, onde o julgamento do caso da junta militar, considerado como uma grande afrontosa em muitos setores, foram condenados 5 réus a 5 anos de prisão cada, mais com virtudes multa. O deputado Sandro Ambrosio já pagou e já saiu. E os réus eram acusados de crimes contra a segurança do Estado e também de apoio a Mariano Nhongo. Tem o mesmo entendimento de que aquele julgamento foi um julgamento político, como os próprios réus argumentam? Bem, Francisco, desde o minuto 1, deste julgamento, das audições na Procuradoria-Geral da República de Deputados da RENAM, fez-se uma grande operação de teatro que sabíamos que ia dar em nada. Não se conseguiu levar a tribunal e vestir a farda alaranjada a Ivone Soares ou António Muxanga, ao Manuel Bissopo e a outros. Eventualmente a ideia era essa. Conseguiu-se arranjar o Sandura, que já nem sequer é da RENAM, e foi preso no dia seguinte, e mais uns 5 incautos que por razões que nós podemos imaginar como lhes foram extraídas confissões de que estavam a fazer recrutamentos. As provas trazidas a tribunal eram tão fraquinhas, tão contraditórias, que mesmo estes nossos juízes de distrito tiveram grande dificuldade em encontrar matéria incriminatória para condenar, para participar nesta grande fantochada que foi o julgamento do Dondo. Mas veja-se a maneira como foi feita a trama para atrair ou para criar mais dificuldades à imprensa na cobertura deste julgamento. O julgamento não era na Beira, era no Dondo, que era para obrigar as pessoas a andarem 30 km para o Dondo
para assistir ao julgamento. Não obstante se perceber da fantochada, mantiveram-se durante 7 meses, se não me engano, são 6 réus na prisão, para humilhar estas pessoas, para tentar dar uma percepção de realidade a um julgamento que sabíamos do princípio que não era verdade. Ora, é assim, se nós queremos combater a junta militar, se queremos pôr em causa a junta militar, não é tirando 5 pessoas para a prisão, é exatamente indo à mata e fazendo o combate àqueles velhotes que aparecem naquelas imagens que os canais de televisão têm à sua disposição cada vez que vão às matas de Gondola e da Gorongosa falar com Mariano Nhongo e com os seus adjuntos. Portanto, foi um espetáculo de muito mau gosto, mas no fim do dia não posso deixar de saudar os juízes que estiveram presentes e que não tiveram a coragem de aplicar as sanções. E quem teve a coragem de recorrer foi o Ministério Público, que já submeteu o recurso ontem. Claro, aliás, era de esperar, mas também, se o Ministério Público não recorresse, os advogados dos réus iriam também recorrer, ou seja, de derrota em derrota até à vitória final. Isto faz-me lembrar um julgamento que anda aqui em Maputo, que agora subiu para o Tribunal Supremo, desesperadamente a tentarem condenar o editor do Mediafax e o economista Carlos Nuno Castelo Branco. António Boassa, que é um dos réus que é acusado de ser o recrutador da junta militar, era um dos mais inconformados depois da leitura da sentença, chegando a dizer que a Renamo não tem um presidente, ficou órfão do seu líder. O seu líder referia-se a Afonso de la Cama, e não tem presidente, numa clara crítica ao Suf Mamad. Isto era revelador, Fernando Lima, dos resquícios que ainda ficaram do pós-congresso do Gorongosa contra o Suf Mamad. Carmona, só uma pessoa que não quer ver a realidade não se apercebe da marginalização que houve em relação a toda a componente da zona centro na Renamo após a vitória do Suf Mamad. O Suf Mamad, não há dúvida, ganhou o Congresso, ganhou as votações do Congresso, mas não teve a magnanimidade que era esperada, não soube dar as respostas que os desafios do discurso de Elias de Lhakama e dos discursos do coronel Josefa durante o Congresso tiveram, no sentido de acolher no seio da nova direção da Renamo aqueles que perderam o Congresso. É normal em organizações de caráter eminentemente militar, como é o caso da Renamo, que este tipo de clivagens aconteçam. É mau para a Renamo, é mau para o Suf Mamad, mas este é um momento histórico, e esse momento histórico é um pouco neste sentido que daqueles de Sofala, de Chibabava, da zona centro, tem que fazer a sua travessia do deserto até ao próximo congresso da Renamo, havendo a expectativa de que a Renamo não se venha a estilhaçar nas próximas contendas eleitorais, porque a Renamo é um parceiro muito importante no processo democrático moçambicano. Noutra frente, o Suf Mamad
aparentemente vai dando sinais de reaproximação a esta chamada ala dissidente. Vimos que nessas visitas províncias incluiu na sua delegação, sobretudo aquela que foi para Zambésia, depois foi para Niassa e agora na Nampula, Ivone Soares, antiga chefe de bancada. Isto é um bom sinal, Fernando. É um sinal muito, muito importante, mas se o SUF quer ganhar essa batalha das desconfianças, tem que dar muito mais sinais. Não serve apenas Ivone Soares. Outras pessoas com nomes menos sonantes têm que receber esses sinais e têm que saber que também são confiados e que o partido em que eles acreditam confia neles, e esta aqui é o grande cisma e a grande dúvida que existe no seio da Renamo neste momento. O que é que lhe pareceu o anúncio de Henriques Dhlakama, o primogênito de Afonso Dhlakama, de querer ser candidato em 2024? Presume-se que ele é membro da Renamo ou tem simpatias pelo partido fundado pelo pai. Uma candidatura destas não tem o potencial de colocar mais um prego no caixão da Renamo? Achei interessante. É um balão de ensaio. Vale o que vale. No passado, Elias Dhlakama fez um verdadeiro flic-flac, ou seja, abandonou o conforto de ser um oficial general na reserva para dar a cara pelo combate político. Teve a sorte, ou teve o azar que conhecemos. É importante notar que até agora só há um Afonso Dhlakama, assim como só há um Samora Machel. Eu sei que já tentaram criar o sobrinho do primeiro líder da Renamo, do Matsangaíssa. Até agora poucos resultados tem. A prole de Afonso Dhlakama é numerosa, com meninas e jovens, com todo o tipo de gostos, de profissões, até de hobbies, de musicais. Portanto, há muito por onde escolher na família de Dhlakama. Portanto, para já, Henriques Dhlakama é apenas um pequeno balão de ensaio, mas as pessoas valem o que valem e precisamos de ver muito mais para saber se este é um opositor sério ao SUF Momad ou se é apenas isso, um balão de ensaio. Vamos olhar para a análise do Standard Bank divulgada esta semana, que nota que as condições das empresas do setor privado registraram a 6ª deterioração consecutiva em agosto deste ano devido à pandemia do Covid-19. Tivemos agora um pouco de desconfinamento ao passar do estado de emergência para a calamidade pública, que é um pouco mais soft, mas não se abriu o turismo, que está a levar fortes golpes, quando outros países vizinhos também estão a abrir. Isto só agudiza a crise, Fernando. Só agudiza a crise e mostra também a dinâmica da economia. A dinâmica de uma economia capitalista que tem o seu lado de oferta e o seu lado de procura. Ora, nós não podemos dizer que as pessoas não podem fazer rotação na fábrica da cerveja e ter a expectativa que, ao não fazer a rotação, os impostos começam a fluir para a autoridade tributária e volta tudo ao normal. Há um lado da procura, da demanda, que também é importante. Se as pessoas não podem ir ao bar, as pessoas não consomem. Não é não consumir apenas cerveja. Não consomem o frango, não consomem outros items. Portanto, o consumo da população também é importante para o restabelecimento da economia. Este é apenas um micro-exercício. A população vai consumir como? Vai consumir se tem dinheiro no bolso. Ora, se o bolso
sofreu um rombo muito grande, mesmo que o ovo e a galinha esteja à disposição, não há dinheiro para comprar o ovo, a galinha e a cerveja. Portanto, o circuito comercial tem que ser todo ele restabelecido como um todo para que haja consumo e para que a economia beneficie na parte fiscal, com os devidos impostos, as taxas e também, portanto, produção e também consumo. Então, nós estamos a tentar reativar a economia, sobretudo, do meu ponto de vista, mexendo ou tentando mexer na parte da produção, mas se não houver músculo para o consumo, as coisas não funcionam. Não estou tão à vontade sobre qual é a problemática do cimento, porque até agora as fábricas continuam a dizer que estão a produzir normalmente, mas os preços estão a preços incríveis, continua a haver falta de cimento. Portanto, não sei se há aqui um fenómeno de assambarcamento. Há um fenómeno, sim, de desvalorização do metical, e é importante que se pense na questão da desvalorização do metical, que tem a ver com a economia real, com o abaixamento dos níveis produzidos. Então, se temos menos economia, menos produção, menos consumo, o Banco de Moçambique e o governador do Banco de Moçambique não é um mágico, não pode artificialmente manter os preços do dólar. Muito tem feito ele para manter o dólar nos 70%, quando, desde o princípio do ano, que há aquelas previsões que o dólar ainda pode vir a derrapar para os 75 meticais. Mas isto tem a ver com os índices da economia real, e a situação não é de todo positiva em termos de produção e consumo. Eu diria mais até da parte do consumo do que da produção. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim de mais um programa, onde comentamos o comunicado da Amnistia Internacional e a reação das Forças de Defesa e Segurança. Olhamos para o mercenarismo na guerra de Cabo Delgado, comentamos sobre o julgamento do caso da junta militar e fechamos com a questão do Covid-19, a sua ligação com a economia. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos garantiram a parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias.